ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. A intensidade das medidas anunciadas por Donald Trump, uma atrás da outra, todas com impacto, quebrando alguns parâmetros da hipocrisia das relações internacionais. E nós dizíamos aqui recentemente que este é o 18 brumário, ou 18D brumário de Donald Trump, exatamente porque é aquilo que Marx havia notado com relação a Luiz Bonaparte, não é? O Estado sem máscaras. O Estado controlado, então, pelos militares e pelo capital financeiro, e ali era um controle que inaugurava uma era da relação do capital financeiro com o capital produtivo e com o Estado, mas o Estado ficava escancarado como um Estado de classe, um Estado que é o defensor, que tem a ordem jurídica, que tem a força militar e que tem a força política para defender os interesses de uma classe específica. Então, Trump é o imperialismo escancarado, mas com contradições internas, porque o grupo que se beneficiava da ideia de os Estados Unidos como o principal mercado consumidor do mundo, mas empobrecendo sua capacidade produtiva, produzindo fortes focos de desemprego na área industrial, perdendo capacidade produtiva, principalmente na área industrial, mas tendo mercadorias baratas produzidas onde elas têm um custo menor de produção. Essa é a ideia da internacionalização e da repartição e divisão do trabalho internacionalmente. A mercadoria tem pelas normas do Estado-nação, pelos limites, pelas fronteiras, mas o capital e os produtos podem circular pelo mundo. Mas há um grupo forte, também parte da plutocracia, também com forte poder político, influência política indiscutível, e que tem a capacidade de influenciar a política dos Estados Unidos, mas que é basicamente o produtor interno. E o Trump é o portador dos interesses desse grupo específico dentro do sistema imperialista. Então, ele corre contra o relógio, porque Trump não poderá ser reeleito, a não ser que reescrevam a Constituição, né? Mas, dada a Constituição, que nunca foi alterada, apenas emendada, óbvio, mas seus 7 princípios continuam lá. Se não houver mudança da Constituição, ele não pode ser reeleito, porque ele já cumpriu 2 mandatos, ou está cumprindo seu 2º mandato. Quando não havia esse impedimento, havia apenas uma espécie de bom senso, só o Roosevelt, o segundo, Franklin Delano Roosevelt, teve 4 mandatos, mas eram circunstâncias especialíssimas, né? Primeiro a recessão nos Estados Unidos, depois a Segunda Guerra Mundial, e ele foi eleito 4 vezes, morreu no início do 4º mandato. Todos os outros presidentes tiveram, no máximo, 2 mandatos. E o Trump está tendo o 2º, ainda que não com reeleição. Não pode buscar um 3º mandato. Então ele tem pressa, até para viabilizar a escolha de um sucessor que se beneficie internamente dessas medidas. Se beneficie os financiadores da existência política de Donald Trump.
E, claro, reações no mundo todo. Nós vimos há pouco, o Ronald nos contou aqui sobre a reação chinesa, que já era aguardada, esperada, foi anunciada, faremos isso e aquilo caso haja sobretaxas. As sobretaxas foram anunciadas, a resposta veio conforme estava já pré-determinado e anunciado para o mundo. A China já havia anunciado para o mundo. Se acontecer isso, responderemos assim. Aconteceu e eles estão respondendo assim, né? É uma posição, claro, que não se estende a outros países. A China tem uma posição econômica, política, militar, capacidade industrial, importância no mercado global. Tudo isso permite à China uma resposta rápida, serena, inclusive, paralelamente, levando o caso à Organização Mundial do Comércio, que, convenhamos, não vai resolver coisa alguma, né? Não vai. Além de ser um braço do imperialismo, a OMC não dita nada para o governo dos Estados Unidos. Em seu primeiro mandato, Trump já havia ignorado solenemente a OMC. E o fará novamente. Vai fazê-lo outra vez. Então, a China leva para dizer, ó, cumpriu o protocolo. Fiz uma reclamação formal. Mas o que pesa são essas respostas econômicas, que terão consequências se, de fato, o Trump decidir manter o que ele anunciou. E aí a China manterá a sua resposta, e ela irá aumentar de intensidade, mas paulatinamente. É claro que isso terá impactos importantes na economia dos Estados Unidos, nos preços internos de uma enormidade de produtos e, claro, no mercado de trabalho e também na taxa de juros, porque haverá uma pressão inflacionária. Mas a resposta da China foi esperada. O México e o Canadá, eles tentam manter exposta a ideia de soberania. O México, com um pouco mais de tranquilidade, por incrível que pareça, porque quem tem o risco de perder a eleição não é a Sheinbaum, que acabou de ser eleita e empossada, mas Trudeau, no Canadá. O Trudeau tenta reviabilizar a permanência no Pelo menos isso. Porque o Trudeau desgastou-se terrivelmente. Com partidos aliados, com denúncias de corrupção e também com a maneira absolutamente incompetente com que ele lidou com a questão da pandemia e os seus efeitos no mercado interno. Então, para o Trudeau, o que Trump está fazendo dá a ele uma chance de fortalecer-se politicamente, de viabilizar sua permanência no poder, mas passando pelo crivo de uma eleição. Muitos canadenses estão gostando de ele não ter se encolhido, mas ter respondido, inclusive ameaçando com retaliações. Independentemente disso, no caso do Canadá, governos de províncias e empresas se anteciparam, independentemente de Trump e Trudeau se acertando. Os canadenses se sentem ofendidos. Então agora há uma suspensão das sanções. Mas as ofensas do Trump não foram apagadas. A provocação barata. Vocês, sem os Estados Unidos, são inviáveis. Isso aí só funciona por causa dos Estados Unidos. E proteger vocês está ficando muito caro. Virem o 51º estado e aí vocês terão uma vida mais barata e farão parte
dos Estados Unidos da América. O Canadá se tornará parte de uma república. Porque é bom lembrar, o chefe de Estado do Canadá é o Rei Charles. Que, claro, não apita nada, mas é formalmente o chefe de Estado. E o chefe de governo é o primeiro-ministro de plantão. É uma provocação que mexe com a história, com os valores, num país onde, inclusive, há a comunidade francófona, há Quebec, há movimentos separatistas que querem o Canadá francês independente do restante do Canadá. Há uma história peculiar, própria, que difere da dos Estados Unidos em muitos aspectos. De repente você chama o primeiro-ministro de governador e sugere que eles se entreguem aos Estados Unidos como 51º estado, para que, segundo Trump, tenham uma vida mais barata e um custo menor em defesa, mas ao mesmo tempo ele diz que os Estados Unidos é que viabilizam a existência do Canadá como país. Um país que, aliás, é maior do que os Estados Unidos. E tudo isso faz com que empresas anunciem suspensão de negócios com empresas dos Estados Unidos e a província de Ontário não quer mais saber da Starlink. Não quer saber mais. Rompeu o contrato com a Starlink do Elon Musk. E clientes no comércio canadense, clientes estão sendo estimulados pelos comerciantes a escolherem produtos canadenses e não produtos feitos nos Estados Unidos. Então o estrago foi feito. O Canadá tenta responder à altura e manter a altivez. O México sabe que uma taxação prolongada de 25% mergulhará o México em recessão e desemprego. Então, Sheinbaum fez um acordo, mas ela tirou do Trump uma promessa importante. Ela conseguiu arrancar do Trump uma promessa importante. Porque ela disse, perfeito, mandarei 10 mil soldados da Guarda Nacional para a fronteira. Fortalecerei a fronteira. Combaterei mais do que nunca aqueles que tentam entrar nos Estados Unidos com drogas. Combaterei o tráfico na fronteira. E também, claro, isso ela não anuncia aos brados, mas também ela se comprometeu a tornar mais difícil a passagem de alguém que queira entrar nos Estados Unidos como imigrante, que queira buscar trabalho, gente que sai da América Central, etc. O Trump prometeu, por sua vez, que combaterá o tráfico de armas dos Estados Unidos para o México. Os cartéis mexicanos são muito bem armados. Essas armas vêm todas dos Estados Unidos, com uma outra exceção, um fuzil russo, uma semiautomática tcheca, alemã, mas o grosso do armamento vem dos Estados Unidos. E o Trump disse que vai tomar providências a respeito, tomar providências para que esse tráfico de armas seja combatido. Porque hoje é um negócio facílimo. Entrar, comprar, voltar para o México e usar no México, matar mexicanos com armas que saem dos Estados Unidos. El Salvador adotou uma postura de servilismo explícito. O Nayib Bukele, que recebeu o Marco Rubio, secretário de Estado, ele disse o seguinte para o Marco Rubio: as prisões de El Salvador estão à disposição de seu governo para enviar criminosos condenados e traficantes e, pasmem, imigrantes ilegais. Ou seja, o que deve ser feito com o imigrante ilegal? Que não cometeu qualquer crime, a não ser a situação ilegal.
o delito da ilegalidade? A deportação, ou, dependendo do caso, por isso deve passar pela justiça e agora não está passando. É alguém perseguido pelo Estado do país de onde ele saiu. Ou por grupos criminosos, isso aconteceu muito com hondurenhos, guatemaltecos, salvadorenhos, perseguidos por grupos criminosos, saíram de lá. Esse é um problema terrível em Honduras. O controle de cidades inteiras por gangues. Não é só no Haiti que isso tem ocorrido. Então é gente desesperada, às vezes tentando proteger um filho que foi ameaçado, etc. Então você passa pelo judiciário, agora não passa mais. Mas ele não cometeu crimes lá. E aí vem o senhor Bukele e oferece as prisões. E o que ele quer em troca? Dinheiro para manter o seu sistema prisional, que é o seu cartãozinho de visitas. O sistema prisional virou o cartão de visitas de Bukele. E ele adotou essa atitude explicitamente servil. Outro dia, Ronald, Maria Eugênia, todo mundo que está acompanhando a gente, isso aí está na internet, é só procurar, uma entrevista concedida pelo Maduro ao jornalista brasileiro Breno Altman. Trataram de diversos assuntos. Maduro falou até de Maradona e Pelé. Pois bem, o Maduro disse para o Breno Altman: olha, o Panamá vai entregar tudo o que os Estados Unidos querem. O governo do Panamá, o Maduro chamou o governo panamenho de covarde. E disse que por ser covarde, iria ceder, mesmo com todo aquele barulho que foi feito, mesmo com todo aquele barulho que foi feito, ele vai entregar. Porque quando o Trump disse: não, nós vamos tomar de volta esse canal aí, porque eles estão entregando o canal para a China, o que é uma mentira. Nós vamos tomar de volta, porque nós que construímos esse troço e não sei o quê. Então, é o seguinte, tratem de preparar aí, porque nós vamos retomar esse negócio. Ou vocês entregam pra gente, ou nós vamos tomar. Imediatamente, a resposta do Raul Mulino, presidente do Panamá, foi altiva. Ninguém vai mexer com o Panamá, ninguém vai tomar canal do Panamá, o canal do Panamá é do Panamá e os Estados Unidos não vão dar ordens. Agora, decidiu recuar. Primeiro, anunciou que não irá participar mais do Plano Global de Infraestrutura da China, aquele cinturão em rota ou nova rota da seda. O Marco Rubio comemorou a decisão. Diz que a medida é um grande passo à frente para estreitar os laços. Estreitar o laço onde, meu amigo? Isso é estreitar a corda no pescoço dos panamenhos. Tem laço nenhum, é corda. E ele, depois de conversar com o Rubio, vergonhosamente, disse que o amplo acordo do Panamá para contribuir com a iniciativa chinesa não será renovado e ainda pode ser rescindido antecipadamente. Olha que presentinho que o Raul Mulino deu para o Marco Rubio e para o Trump. E o que a China tem lá? Ela tem duas empresas que comandam 2 portos ou 2 estruturas portuárias, uma no Atlântico, uma no Pacífico. O canal é administrado pelo Panamá conforme acordo assinado por Jimmy Carter em 79, 20 anos de transição em 99, a entrega definitiva para o Panamá. E agora o Trump diz: não, isso é nosso. Eles foram construídos inicialmente pelos franceses, que não conseguiram, aí os Estados Unidos assumiram a obra, porque isso traria vantagens imensas, como traz vantagens imensas para os Estados Unidos. Você passa do Atlântico para o Pacífico, do Pacífico para o Atlântico,
Isso reduz brutalmente o custo de transporte de mercadorias e, portanto, o custo final da mercadoria. E não é que o Maduro acertou na mosca nessa conversa com o Breno Altman? Ele falou, não, o governo do Panamá vai se acovardar e vai entregar o que o Trump quer. A Venezuela, por sua vez, devolveu todos os americanos que estavam presos, devolveu para os Estados Unidos, concordou em receber aqueles que serão expulsos, venezuelanos. Aliás, o Trump rasgou uma decisão de proteção a venezuelanos opositores do regime Maduro e que estavam numa situação excepcional nos Estados Unidos. Para o Maduro, nenhum problema recebê-los. Muitos talvez sejam processados, inclusive. Para eles virou um duplo problema. E o Trump não se incomodou. O que ele quer? Ele queria os americanos de volta para anunciar isso triunfalmente, como Reagan fez no Irã, e quer, ao mesmo tempo, garantir vias de negociação com Maduro para compra de petróleo da Venezuela. A Europa está dando pulos, mas a Europa perdeu o brio. A Europa perdeu a dignidade. A Europa Ocidental perdeu a dignidade. Tornou-se um conjunto de estados vassalos. Esta semana falaremos aí sobre uma iniciativa do Trump para a Ucrânia, que é vergonhosa a iniciativa do Trump. E o Scholz reclamando. O Scholz perdeu qualquer autoridade que ele pode ter tido para reclamar. Porque ele foi o vassalo padrão na política dos Estados Unidos para a Ucrânia. E a Itália, diante das ameaças de Trump de taxar a União Europeia, não o Reino Unido. Starmer é um bom menino. Sim, Starmer é um bom menino. É o sujeito que rasgou todos os já frágeis compromissos do Partido Trabalhista com os trabalhadores. Já eram frágeis. Né? Um partido de base ideológica fabiana. É claro que tudo é muito frágil. É tudo muito faz de conta. Né? É tudo muito caminhos para a conciliação entre capital e trabalho. E, finalmente, caminhos para a imposição dos interesses do capital. Isso que virou o Partido Trabalhista. O Partido Social Democrata Alemão é mais grave. É o partido mais traidor da história no mundo. Mas o Starmer é um bom menino, não é? Bate palminhas pro Trump, apoia todas as políticas do Trump. E não grita como Macron e Scholz, que criminosamente querem. O que eles não gostam no Trump é a possibilidade do Trump conseguir interromper a guerra na Ucrânia. Eles não querem. Eles não querem que a guerra seja interrompida. São criminosos. Mas o Trump talvez jogue ainda mais sujo. E a gente vai falar sobre isso esta semana. Porém, a União Europeia diz que não, estamos prontos para a negociação e tal. Perderam a autoridade, perderam o vínculo com sua história. Uma história repleta de sangue e crimes, mas também de altivez, de riqueza, de poder. Perderam. Então há várias maneiras. E nós temos assistido a reações diversas. E o Brasil? Não adianta ir com o bonezinho, o Brasil é dos brasileiros.
E mais patética ainda foi a oposição com aquele outro boné. Aquilo parecia uma sala de aula, né? De quarta série, quinta série. Os caras fazendo guerrinha de boné. Patético. Né? A reação da oposição foi patética. Né? Porque se incomodou com a frase, o Brasil é dos brasileiros. Qual o incômodo aí? E não explicitar que não concordam com isso? Querem que o Brasil seja agora do Trump, é isso? Mas aqueles que estão com o bonezinho azul, vocês acham que é isso? É isso que vai deter esse movimento explícito do Império? E olha, eu vejo aqui, não querendo alongar ainda mais a prosa, mas a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a senhora Tatiana Prazeres, ela disse que o déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos deverá contribuir para que o país fique fora do foco da elevação de tarifas prometidas pelo Trump. O Brasil teve em 24 um déficit comercial, não é grande coisa não, mas teve um déficit de 253 milhões de dólares com os Estados Unidos. E aí? É isso? Não, nós tivemos déficit, eles não vão ligar pra gente, vamos ficar quieto aqui, coloca o bonezinho, né, para o pessoal ver que somos patriotas, e os outros colocam bonezinhos para que todo mundo veja que eles são seguidores de Donald Trump, que eles querem fazer basicamente o que faz o Milei, né? Tornar o país um protetorado. Mas bonezinho e se esconder alegremente atrás de um déficit. O Trump está dizendo, se o BRICS insistir com essa história de desdolarização, esses países do BRICS sofrerão consequências, com tarifas e outras medidas comerciais e econômicas. Qual será a resposta do Brasil? Altiva? Fará aquilo que vinha se propondo a fazer nos últimos anos? Ou desencantou-se? Não quer mais saber disso. Mas diga alguma coisa. Esconder-se atrás de déficits como sendo um trunfo e usar bonezinhos no Congresso, isso não fará cócegas no Império, meu caro Ronald Gimenez.